Em entrevista à Record TV, Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, traça o perfil de Vladimir Putin e diz não acreditar no acordo em breve entre Ucrânia e Rússia. Barroso afirma que Putin tem vindo a tornar-se mais emocional e impulsivo nos últimos anos, o que o torna mais perigoso. Eu conheço Vladimir Putin, quando era presidente da Comissão Europeia, tive muitas reuniões com ele, porque na altura nós tínhamos 2 reuniões de cúpula anuais com ele, com a Rússia, e é de facto alguém que está, a meu ver, hoje determinado a acabar com qualquer autonomia da Ucrânia como país independente do ponto de vista das relações internacionais. Esse é o seu objetivo. E acho que não vai recuar. Acho que só vai recuar ou parar a guerra, quando achar que já ganhou tudo ou praticamente tudo aquilo que queria. E de facto já houve algumas coisas que agora ele pode dizer que está a conseguir, nomeadamente uma eventual promessa de neutralidade futura da Ucrânia. Mas eu receio bem que aquilo que ele me disse em 2014, uma conversa que tive com ele, em que ele, a propósito da Crimeia, quando eu o confrontei com a realidade de haverem militares russos na Crimeia, ele disse que não eram as Forças Armadas russas, que eram apenas alguns russos que estavam ali ao pé e que foram chamados pelos seus irmãos do outro lado da fronteira, porque se fosse as Forças Armadas russas, disse ele, eu posso conquistar Kiev em 2 semanas. Ou seja, o objetivo dele, ou pelo menos o desejo inconsciente ou consciente, não sei, já em 2014 era a tomada de Kiev. Esteve com Putin enquanto Presidente da Comissão Europeia mais de 25 vezes, acho eu, 25 Sim. vezes, não é? Contou o seu gabinete. Acha que este ímpeto imperialista pode levá-lo a não ficar contente só com a Ucrânia? Poderemos ter o perigo de uma tentativa de invasão também dos países bálticos, por exemplo? Visto que referiu essa relação que tive, por causa das funções que tinha, na altura nós tínhamos as tais reuniões frequentes com Putin e era aquilo que devíamos fazer. Houve depois uma evolução infelizmente negativa. Visto que me pergunta sobre isso, eu digo-lhe isto. A meu ver, Putin é um produto do ressentimento. Ele é sincero quando aponta como o maior problema para ele e para a Rússia a queda da União Soviética, o facto de muitos russos terem ficado fora do seu país, perderem a sua cidadania. E está numa posição de revisionismo da história, até mesmo de revanchismo, está a querer vingar essa situação. Portanto, o Putin que eu conhecia, que era um Putin muito racional, que fazia cálculos custo-benefício, fazia taticamente uma estimativa até onde é que podia ir, agora parece-me que está cada vez mais emocional. Vê-se isso na televisão, quando ele faz aquelas ameaças. Isso representa um perigo acrescido? E é um perigo acrescido, porque temos uma pessoa que tem aparentemente o poder total na Rússia. A Rússia hoje em dia tem muita guerra de Putin. Repare que não há praticamente, como havia no tempo da União Soviética, um Politburo, uma instituição, um partido. É ele que decide. E ele que está numa fase, de facto, de emoção extrema e, portanto, pode eventualmente não parar aqui. Espero que pare, até porque tem visto que a reação é muito grande. Talvez o seu passo a seguir não seja tanto os países da NATO ou da OTAN, porque aí, de facto, teria que haver uma reação muito forte, e eu acho que na sua análise de relação de forças ele, em princípio, não vai cometer esse erro, mas há outros países que não são da NATO, como a Moldávia, onde há uma parte que já está na prática ligada à Rússia, que é a Transnistria. Há situações muito cinzentas nos Balcãs, nomeadamente a Sérvia, nomeadamente na Bósnia-Herzegovina, onde há uma república sérbica que se quer tornar independente e, de uma maneira geral, muita parte da sociedade sérvia está pró-Putin, pró-Rússia. Portanto, eu prevejo que vamos ter problemas para além da Ucrânia, naquela região, chamemos-lhe região cinzenta, entre a Rússia e a União Europeia e a NATO.